Boa noite, amados, graça e paz, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua vida, que Deus possa estar cuidando da tua família, que o Santo Espírito possa estar consolando o teu coração e o coração daqueles que precisam ser consolados. Hoje é a nossa segunda-feira e nós vamos estudar a Palavra de Deus, vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Estamos fazendo um estudo no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 13, neste episódio, que é o de número 13 também. Nós vamos estar lendo do verso 13 para frente. A minha ideia era fazer até o capítulo 4, verso 6. Mas quando cheguei no verso 18, percebi que nós precisaríamos de um tempo só neste 18 para baixo, até o capítulo 6. Especificamente, pedindo ao Espírito Santo de Deus o entendimento para poder conversar com os irmãos. E aí pedi inclusive ajuda a dois grandes amigos meus, que no próximo vídeo eu vou dizer quem são, para que eles me auxiliassem, me dissessem qual é a visão deles também, para que a gente pudesse conversar e pudesse passar da melhor forma possível aos irmãos. Nós estamos fazendo esse estudo e compilando o que nós vemos até agora. Se eu pudesse resumir, diria, nós estudamos acerca de quem escreveu, que foi Pedro, em qual circunstância Pedro escreve, para quem Pedro escreve, não é? Aí nós falamos acerca de que os benefícios que nós temos, Pedro, na verdade, fala a respeito dos benefícios que nós temos enquanto cristãos. Pela morte de Cristo na cruz do Calvário, a salvação que nos foi dada e que não vai ser tirada, porque uma vez salvos, sempre salvos, a nossa salvação ela é eterna. E aí nós estivemos os últimos vídeos falando a respeito da responsabilidade que nós temos enquanto cristãos. Somos salvos e como salvos nós temos as nossas responsabilidades. E se nós contextualizarmos, na verdade, o que significa? Pedro está dizendo, olha, vocês têm a salvação, por um período de perseguição que aquele povo veladamente estava passando, mas que iria passar agora oficialmente. Pedro prepara esse povo para essa circunstância. E ele diz, olha, a tua salvação ou aquilo que Cristo fez te dá a segurança de que você não vai perder. Então, mesmo que você seja perseguido, ainda assim você não vai perder a sua salvação. Não é? Então, assim, qualquer atitude que você tomar, você não vai perder a sua salvação. Ou seja, eles vão te perseguir por causa disso, mas você se mantenha firme, porque você tem responsabilidades, e aí foi sobre isso que nós falamos nos vídeos anteriores. Nós temos as responsabilidades enquanto cristãos, e no nosso viver, através do nosso dia a dia, conforme nós conversamos, é que nós vamos demonstrando o quão cristão nós somos, o quão efetivamente nós somos cristãos, porque nós devemos ter uma vida exemplar. E aí nos últimos versículos e capítulos que nós estudamos, nós falamos sobre essa vida exemplar que nós temos que ter em relação à nossa família, em relação ao nosso cônjuge, em relação às outras pessoas, em relação às autoridades. E isso culmina, isso só é possível se nós vivermos o padrão de Cristo para nossas vidas, não é? O padrão de Cristo para nossas vidas é amar as pessoas independente daquilo que elas sintam por nós, tá certo? Nós amamos porque Cristo nos amou. Amados, e hoje, Pedro fala a respeito deste amor e de que como nós devemos viver ou como nós devemos querer o bem às outras pessoas, O amor que Cristo mostrou a nós devemos mostrar às outras pessoas e nós devemos querer o bem a essas outras pessoas. Nós devemos viver querendo o bem às outras pessoas, ainda que elas discordem de nós, tá certo? E aí querer o bem é fazer o bem, querer o bem é viver o bem. Quando ele começa o verso 13, ele diz assim, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos no que é bom? Zelosos significa mais ou menos o seguinte, zelosos vem da palavra zelotes. Zelote era um grupo extremista, isso na Bíblia, tá, irmãos? Vem da palavra zelote. Zelote era um grupo extremista que lutavam com unhas e dentes contra o Império Romano. Eram extremamente extremistas ao extremo, se é que isso parece redundante, mas é exatamente como eram esses grupos de pessoas.
E Pedro está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam ser zelosos em fazer o bem. Ou seja, vocês precisam ser extremistas em fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem mostra quem efetivamente você é. E tira de foco, ou tira pelo menos os motivos pelos quais o Império Romano pode prejudicar você e pode perseguir você. Né? Ou seja, se você estiver praticando bem, né, e ele diz aqui no versículo, né, que eles podem te acusar. Do que eles podem te acusar se você vem fazendo o bem, né? Então, assim, a questão do testemunho que nós falamos e que nós devemos ser testemunhas de Cristo e testemunhar este amor de Cristo nas nossas vidas, se nós estivermos praticando o bem, ou seja, eles não têm motivo para nos perseguir, a não ser a questão religiosa. E aí Pedro adverte no capítulo 2, no verso 2 de novo, no verso 14. Ele diz assim, olha, pode acontecer que mesmo você praticando o bem, você ainda seja perseguido, você ainda seja perseguido por conta de ser simplesmente cristão. Né? Ainda que você não cause mal a ninguém, você vai ser perseguido por ser cristão. Mas aí Pedro, é bacana porque Pedro faz uma referência lá de Mateus, quando do Sermão do Monte ele fala sobre as bem-aventuranças. E aí ele diz que bem-aventurado é aqueles que procuram a justiça. Não é? Então, lá em Mateus, ele fala a respeito disso. E ele cita no final do verso 14, ele diz assim, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ou seja, bem-aventurado é aquele que procura a justiça. Então, Pedro já está deixando bastante claro que para Deus, o que importa e o que é de fato importante é se nós formos perseguidos, que sejam perseguidos fazendo o bem, porque Deus, ao olhar para nós, vai nos achar bem-aventurados, não é? Então, é isso que nós precisamos fazer. Se nós sofrermos por causa do Evangelho, por causa da justiça, bem-aventurado que nós somos. Não é isso que diz? Não tenhais medo. Que ele está dizendo o seguinte, não tenham medo, porque é Cristo quem domina a sua vida, é para Cristo que você vive, é por Cristo que você vive. E Cristo está dizendo o seguinte, se você for injustiçado, se você sofrer por causa dessa justiça, você é um cara bem-aventurado, você é uma pessoa bem-aventurada. E como é bom saber que nós somos bem-aventurados se nós sofremos a injustiça do homem, porque nós estamos fazendo justiça com Deus. Aqui cabe um adendo que eu queria conversar com os irmãos, principalmente do verso B do verso 15, né? A parte B do capítulo 15. Ele diz assim, vou ler o capítulo 15 e nós vamos conversar a respeito disso. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para vos responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Muito bem. O que esse texto está nos dizendo e está dizendo àquelas pessoas da época? Olha, se você estiver santificado em Cristo, ou seja, se você estiver vivendo uma vida conforme Cristo quer, se você estiver vivendo uma vida parecida com o que Cristo mostrou a nós a forma de viver, o que vai acontecer é que nós vamos estar preparados para responder. O que significa estar preparados para responder? Amados, você já deve ter sido questionado algumas vezes, mas por que você vai para a igreja? Por que você é cristão? Né? O que tem? O que significa isso? Né? Por que ser cristão? Por que vocês, principalmente, eu acho que eram as perguntas, e aí Pedro já adverte, provavelmente os cristãos da época, dizendo o seguinte, olha, vocês vão ser perseguidos, e vocês, por amor a Cristo, vocês vão ser judiados, como diriam os antigos. Né? E essa perseguição vai causar dor a você. E vai ter pessoas que vai dizer o seguinte assim, viu, fale para mim por quê? Né? E é uma pergunta muito comum a todos os cristãos. Né? Por que você é cristão? Né? Por que você escolheu ser cristão? Para que você escolheu esta vida, né, de cristão? As pessoas te criticam, as pessoas te condenam, as pessoas falam mal de você, né? Nós vivemos um tempo ainda que ser cristão parece ser um defeito de fábrica, né? Algumas pessoas acham que ser cristão é um defeito temeroso e terrível, né? E quando você fala que é cristão, as pessoas já
né? Quase que se afastam de você. Mas muitas delas ainda perguntam para você, cara, né? Diante desse quadro em que as pessoas têm criticado tanto a sua vida de cristão, por que mesmo assim você ainda quer ser? E aí Pedro faz esse desafio aos irmãos lá no capítulo 15 e diz assim, ó, vocês precisam estar preparados a responder para aquelas pessoas que pediram a razão da vossa esperança, não é? E aí, amados, a gente tem muitas respostas a dar aos amados, muitas respostas a dar. Assim como Pedro preparou os cristãos, ele nos prepara para dizer qual é a nossa real esperança, não é? E a nossa real esperança, ele começa a responder lá no capítulo 1, lá, quando ele diz, e ele fala que nós somos forasteiros. Então, qual é o motivo desta sua esperança? Da minha esperança é porque eu sou forasteiro. Eu estou de passagem aqui. A minha casa não é aqui, como nós falamos num vídeo anterior. A minha casa é lá, ao lado do Pai. É lá que está preparado. Eu vou preparar-vos um lugar. Então, nós sabemos que nós temos um lugar separado para nós, onde não há dor. É dessa esperança que nós estamos falando. Nós somos forasteiros aqui. A nossa casa é com Deus. É a nossa esperança. Por que nós somos, nós temos essa esperança? Por que nós temos que estar na ponta da língua para responder a essas pessoas de onde vem a nossa esperança? E aí você pode responder como lá em 1 João, capítulo 4, verso 19, porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou primeiro, porque Ele nos amou tanto que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. A nossa esperança está firmada neste amor de Cristo Jesus, está firmada na atitude de Cristo Jesus por mim, não porque eu mereço, mas porque Ele nos amou, porque Ele nos ama, porque Deus nos ama. Nós não somos merecedores, mas Cristo nos amou primeiro. Então esta é a real, esta é de onde vem a nossa esperança, porque Deus, porque Jesus, porque Cristo nos amou primeiro, porque Deus nos amou a ponto de dar seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, porque aqui não é o nosso lugar está preparado e é ao lado do Pai. Este é. Por isso nós devemos praticar o bem, por isso nós devemos viver o bem, por isso nós devemos viver segundo o que Cristo quer ou segundo o que Cristo viveu. E cada vez que nós nos aproximamos, nós vamos praticando o bem, nós vamos fazendo o bem às outras pessoas. E aí, essas pessoas, segundo a própria palavra de Deus aqui no texto de 2 Pedro, essas pessoas vão ficar envergonhadas quando olharem para nós e tentarem nos perseguir. E alguém perguntar a elas, por que você está perseguindo esse cristão? E eles vão se sentir envergonhados porque eles não vão encontrar motivos. Por quê? Porque nós cristãos procuramos com zelo fazer o bem. Eu desafio, amados, a você. Procure com zelo fazer o bem. Porque procurando com zelo fazer o bem, você está fazendo aquilo que Jesus nos ensinou através da sua vida aqui. Porque procurando com zelo fazer o bem, você estará preparado para responder qualquer pergunta sobre a sua esperança. Qual é a sua esperança? A minha esperança é estar ao lado de Deus, é estar ao lado do Pai, é sentir este amor que eu já sinto aqui, mas vendo o autor deste amor por nós. Que Deus os abençoe, que Deus nos ajude a praticar o bem às outras pessoas. E fica o convite, parte B do nosso estudo no próximo vídeo. O Senhor Jesus te abençoe. Vamos orar? Senhor amado, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo amor que o Senhor derramou nos nossos corações e pelo amor que o Senhor teve a ponto de entregar Teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e porque o Senhor nos amou primeiro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.